O Jornal da Manhã fala de economia agora. O presidente Jair Bolsonaro reclamou da demora do Congresso em aprovar as privatizações. Deixa eu receber o nosso comentarista, Luiz Arthur Nogueira. Luiz, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom comecinho de terça-feira para você. Você acha realmente que os parlamentares estão demorando para aprovar privatizações? Quais seriam os principais entraves? Com certeza, Adriano. O Congresso parece que não tem pressa para nada, não tem senso de urgência. E quanto mais ele atrasa a agenda de reformas, ele piora a perspectiva de crescimento da economia brasileira. Portanto, falta compromisso do Congresso com a economia brasileira. A gente precisa lembrar aos nossos parlamentares que o governo Bolsonaro foi eleito com uma agenda reformista. Portanto, a maior parte dos eleitores decidiu, escolheu um governo que quer privatizar estatais. Vou pegar um exemplo aqui, os Correios. A Câmara dos Deputados já autorizou a privatização dos Correios desde o começo de agosto. E o assunto está parado no Senado há 3 meses. E a gente pergunta, por quê? Por que o Senado não tem pressa? Se ao privatizar as estatais vai melhorar o ambiente econômico, vai reduzir o tamanho da máquina pública. Aliás, cadê a reforma administrativa que vai ajudar o governo a enxugar os gastos públicos? Parece que o Congresso não tem pressa. Cadê a PEC dos precatórios que vai endereçar todos os problemas fiscais do ano que vem? De novo, parece que o Senado não tem pressa. E aí fica a impressão de que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por supostamente ser um pré-candidato a presidente da República, parece que ele está utilizando a pauta do Senado como moeda de troca eleitoral, o que é muito ruim para a economia. A sociedade não está preocupada com o jogo eleitoral do ano que vem. A sociedade está preocupada com soluções que melhorem o ambiente econômico. Ontem mesmo aqui no Jornal da Manhã, a gente dizia que para melhorar o mercado de trabalho, a gente precisa melhorar o ambiente de negócios. Eu citava aqui reforma tributária e reforma administrativa, que são 2 temas que também estão paralisados no Congresso Nacional. Ou seja, ou o Congresso adota um senso de urgência e percebe que a aprovação dessas medidas liberais vão melhorar a economia, ou, infelizmente, os parlamentares vão afundar o país em meio a um jogo eleitoral. E, Luiz, falando um pouquinho sobre inflação também, a alta dela nos Estados Unidos atrapalha a economia aqui no Brasil também? Atrapalha, Adriano. Olha só, olha o número nos Estados Unidos. A inflação anual, neste momento, está em 6,2%, que para os padrões americanos é um absurdo. É a maior inflação desde 1990. É verdade que é uma inflação menor do que a brasileira, que está em torno de 10%. Mas, insisto, para os padrões americanos, 6,2% é um patamar muito alto. E isso gera pressão no Banco Central para que ele eleve taxa de juros. Elevar taxa de juros nos Estados Unidos é muito ruim para o Brasil. Por quê? Porque os dólares que estão em países emergentes, como, por exemplo, o próprio Brasil, esses dólares vão sair desses países e vão para os Estados Unidos com a alta de juros. Consequentemente, haverá uma pressão de alta do dólar no mundo inteiro. O dólar mais caro aqui no Brasil pressiona a inflação e obriga o nosso Banco Central a subir juros. Lembrando que ontem o presidente americano Joe Biden, inclusive, anunciou uma importante informação, que foi a recondução do atual presidente do Fed, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, Jerome Powell, para mais um mandato de 3 anos. Isso foi muito bem recebido pelo mercado financeiro, porque lá o Banco Central é independente. E o Jerome Powell já deixou muito claro que, se a inflação sair de controle, ele vai sim elevar juros para combatê-la. De novo, juros altos nos Estados Unidos não são boa notícia para o Brasil, e é por isso que a inflação alta por lá também nos preocupa e justifica a queda da Bolsa de Valores aqui no Brasil, que neste ano acumula perdas de cerca de 14%.